Pro profissional, ele atuar com assertividade, ele precisa de um método, ele precisa de um passo a passo para ele saber como que ele vai aprofundar a linha de atendimento dele para fazer a intervenção e poder dar resultados. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, caros ouvintes do Fibrocast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos um tema crucial para discutir: como superar o medo de não dar resultados para o paciente com fibromialgia. Eu, Regiane Canella, e eu, Jordana Ribeiro, que vai nos ajudar a explorar e entender melhor este assunto. Muito bem-vinda, Jordana, a mais esse episódio. Obrigada, Rê. Muito bom estar aqui com você para falar sobre fibromialgia. E é maravilhoso a gente trazer tanto tema dentro da fibromialgia que quando a gente fala em superar medo, eu acho que todo terapeuta treme a base aí um pouquinho, né? E eu gostaria de saber como que a gente identifica os 3 principais medos ou as objeções que os terapeutas podem enfrentar aí quando se trata de fibromialgia. Jordana, o que são essas objeções? O que causa esse medo associado em cada um deles? Quando se fala de fibromialgia, realmente tem muitos terapeutas que ficam com receio por ser uma doença complexa, né? Para aqueles que estão entrando e conhecendo mais sobre o diagnóstico, é um diagnóstico onde a pessoa ela sente dor 24 horas no corpo todo, tem uma associação com outros sintomas e outras síndromes, como a síndrome do intestino irritável, por exemplo. A pessoa sente fadiga, insônia, e quando esse paciente vai fazer exame, não detecta em nenhum exame laboratorial de imagem. E aí muitos terapeutas ficam em dúvida: como que eu vou fazer? Como que eu vou atuar? O que especificamente eu vou perguntar, né? E alguns dos medos, assim, dos principais medos que o terapeuta tem, primeiro, que eu percebo muito, é ele não conseguir descobrir os gatilhos dos pontos de dores da fibromialgia, desses pacientes com fibromialgia, porque cada ponto de dor, cada sintoma tem um significado. E aí, muitos terapeutas ficam com dúvida, tipo, qual que eu vou perguntar primeiro? Qual ponto de dor que eu vou identificar? Como que eu vou identificar o gatilho que desencadeou a fibromialgia, o gatilho que desencadeia crises de fibromialgia nesse paciente, porque fibromialgia é uma coisa, quando o paciente sente crise, é tratado de uma outra forma. Então, eu percebo muito esses receios, né, de não descobrir os pontos de gatilhos, de dores, de deparar com situações ali no consultório, no setting terapêutico, em que ele não tem conhecimento e que ele não saiba resolver. Às vezes, de receber esse paciente, o paciente tem uma demanda e ele, e agora? O que eu falo para o paciente? Como que eu intervenho? E se ficar cara a cara ali com o paciente e eu não souber nem o que falar, nem o que dar de retorno para esse paciente? E o que esse paciente vai falar para mim? Como que eu vou saber separar o que é da fibromialgia e o que não é? Né? Esses são alguns dos medos que eu percebo que os terapeutas têm no momento de atender pacientes com fibromialgia. É um medo muito válido. É realmente importante ter esse medo, porque de fato o terapeuta ele precisa saber esses pontos, esses gatilhos, intervir para que ele possa acessar, que a gente vai falar sobre como que eles vão superar esse medo aqui, né? Mas eu já adianto, Kiko, o quanto que é importante ele ter de fato esse medo, mas não um medo para ele paralisar, mas um medo para ele se movimentar e realmente saber sim identificar pontos de gatilhos, saber sim ter um conhecimento apropriado e aprofundado da fibromialgia, saber se deparar, ter segurança para no momento que ele deparar com alguma situação ali com o paciente, ele souber intervir. Então, são medos que precisam ser vistos, analisados, né, e desmanchados, desbloqueados desses terapeutas. O bom é que quando a gente identifica esses medos, né, a gente entra no momento de atenção, né? Como que eu vou superar esses medos? A gente fica assim, parece que tem uma lanterninha na cabeça. É preciso superar, preciso superar, preciso superar. Eu queria saber de você, Jordana. Dentro do método FDR, né, é possível eu, enquanto terapeuta, ou meus colegas terapeutas, superar esses medos e quebrar objeções internas? Olha só, antes de te responder, eu vou
vou trabalhar muita parte do raciocínio clínico, que é o que eu já faço dentro da formação FDR. Para o profissional, ele atuar com assertividade, ele precisa de um método, ele precisa de um passo a passo, para ele saber como que ele vai aprofundar a linha de atendimento dele, para fazer a intervenção e poder dar resultados. Então, independente do terapeuta, o que o terapeuta ele busca? Resultado, né? A vida sem dores do paciente com fibromialgia e sem remédios. Para que a pessoa ela possa dar resultado, o terapeuta possa dar resultado, ele precisa de um método, ele precisa de um passo a passo. A formação FDR, ela é a primeira formação do Brasil e que está do mundo, tá? Eu arrisco dizer que é do mundo também, que não encontrei nenhuma outra formação que especializa terapeutas e profissionais da saúde no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, que é chancelada e reconhecida pelo MEC, pela Faculdade de Brasília, para que esse terapeuta ele consiga ter repertório. Então, para que você consiga ter resultado, você precisa ter repertório, você precisa ter um passo a passo. Então, a formação FDR, ela faz exatamente isso. Ela dá esse repertório, ele dá esse passo a passo, todas as ferramentas e todo o olhar clínico que o terapeuta precisa ter, independente se ele já é terapeuta ou se ele está começando. Nossa, isso vai fundo. Eu sei que eu passei por esses medos e olha, estar dentro do método FDR tem hora que fala assim, não, peraí, volta um pouquinho, estuda isso aqui mais um pouquinho, porque você precisa às vezes trazer um raciocínio para esse método que você acaba apresentando. Mas é até legal você falar Deixa eu isso. te aproveitar e te perguntar. Eu não estava esperando por isso, mas já aproveitando de falar desse medo, quando você fala sobre que você passou, né, que hoje você, enquanto terapeuta FDR, que já passou por isso, quais que você percebe, assim, que tem semelhança com os medos que a gente vê aqui da maioria dos terapeutas? O que que você lembra que passava na sua cabeça, assim? Primeiro, se eu estava guiando o atendimento, né, com qualidade, se eu estava dando um ambiente seguro para o meu cliente. Às vezes, até no tom de voz, a pessoa às vezes até deixava de ser atendida, não queria ser mais atendida porque se sentia segura comigo. No começo era bem assim. Outro ponto também que eu percebi muito foi em não estar, de fato, entendendo o que o meu paciente estava trazendo para mim sobre dor, né? É bem válido isso. Às vezes a pessoa ela se sente insegura para falar, eu tô sentindo esse tipo de dor, mas eu não quero falar isso. Então, eu acho que às vezes o ambiente, logo no primeiro atendimento, se você não traz uma ambientação, né, essa segurança de ter um tom de voz legal, um tom acolhedor, para que esse paciente te abra, né, traga o leque de coisas que está acontecendo, porque a gente vê isso acontecer muito na parte teórica, né? Às vezes na parte teórica você até pode entender um pouco, mas quando você vai trazer na parte prática, nossa senhora, borboleta no estômago, as perninhas que ficam bambas, a voz fica trêmula, você até reduz o tom da voz, então assim, traz muito esse ponto de insegurança, traz esses medos, e às vezes na época eu sentia assim, eu sou uma fraude, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo o processo certo do que eu escolhi viver, da minha missão, né? Então, assim, para mim é muito gratificante hoje saber ter os direcionamentos corretos, ter o embasamento, né? Os pilares que o método trouxe, que eu vou ser bem honesta, eu não vi esse embasamento em lugar nenhum. Quando ver alguma coisa é muito sem nexo, e eu gosto muito assim, eu sou muito prática, porque eu escuto, eu leio, eu não entendi, eu volto, e isso me faz com que eu continue um processo também de cura em mim. Isso é legal. E dentro do método eu encontrei isso. Quantas e quantas aulas nós tivemos e você foi muito enfática nesse processo, para não refletir no paciente ou no cliente que está sendo atendido. Tem hora que eu falo assim, gente, parece que ela tá me lendo aqui. Parece que é uma coisa. Parece que ela tá sentada aqui do lado e vai falando assim, ó, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, não, volta aqui, encaixa essa peça do quebra-cabeça, isso que é gostoso das aulas, sabe? É construir uma profissional que antes eu achava que não poderia existir.
Eu já passei em mão de terapeutas também que eu saí correndo do consultório, com medo de voltar lá e em vez de melhorar o meu processo, eu regredi. E eu acho que dentro do método FDR não existe essa parte da regressão para quem é um cliente de um terapeuta FDR. Isso que é bacana. Mas ainda temos muita coisa dentro do FDR para estudar mais. E sempre, né, tá em constante estudo e mergulho. Tem muitos terapeutas que falam lá dentro do FDR que eu assisto uma aula, eu assisto de novo, parece que é uma aula totalmente diferente, mesmo sendo a É, mesma aula, porque cada momento que você assiste, reassiste, é uma nova informação que fica aí registrada, né? E é algo que eu prezo muito, que você compartilhou sua experiência em relação aos terapeutas que você já passou, né, e que fez um processo de regressão aí no seu processo. Eu vivi isso também. Eu passei por uma terapeuta e psicóloga, inclusive, que me detonou, assim. Eu precisei, não sei quantos anos a mais de terapia que eu precisei para trabalhar o que estragou ali dentro, né, que quebrou. Então, isso é muito sério, sabe? Isso eu tomo um cuidado imenso. E muitos terapeutas sabem disso, principalmente terapeutas que já passaram por mãos de terapeutas que não estavam preparados. E tem esse receio. Então, é uma coisa que eu prezo muito, não é à toa que tem o pilar da catarse, que eu trabalho muito esse papel do terapeuta, para que ele possa ter essa segurança para essa atuação, para esse manejo. Igual você fala sobre o paciente chega no seu consultório, você tá ali, eu vou tratar, eu vou focar na dor para ele viver sem dor e sem remédio. Aí o paciente chega, fala, eu tô com dor, mas eu não quero falar sobre isso. E aí? Aí sua cara, você não consegue, se você não é um terapeuta FDR, por exemplo, sua cara fica ali de taxa, opa, mas eu não tenho que olhar pra dor, o que que eu vou fazer aqui agora? Então isso é importante para o pilar do manejo clínico entra, porque você vai trabalhando com esse processo do que tá mais latente com o paciente com fibromialgia, e a partir disso você sabe atuar de uma forma muito mais assertiva, né? E que aí a gente já entra nas soluções aqui em relação aos medos do terapeuta de atender pacientes com fibromialgia para poder destrinchar. Então, essa questão. Mas e se eu não souber o que eu falar ali para o paciente? Se o paciente trazer uma coisa e eu não souber? Como você tem bagagem já preparada em relação à fibromialgia, raciocínio clínico, ao manejo clínico, independente do que ele falar, você sabe atuar porque você tem bagagem. Eu gosto muito de uma frase do Jung que fala, né? Saiba de todas as ferramentas, domina todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas uma alma humana. E é sobre isso. É isso que eu trago no FDR, onde eles têm toda a bagagem que eles precisam para atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, que tá aqui, tá dentro, tá absorvido ali. E aí, quando entra em contato, o paciente acessa ali, fala sobre as demandas dele, ele consegue acessar e pegar aquilo que tem de essência. Por quê? Porque ele tá tocando ali na alma desse paciente e que quando ele toca nessa alma, ele consegue filtrar, pegar, né, pescar ali, acessar automaticamente a bagagem dele para fazer uma transformação e colocar novamente o paciente. Então, isso é muito lindo, é um processo muito lindo e o pilar do manejo clínico, ele envolve exatamente isso, ele tocar na alma com muita expertise. Por isso que precisa desse terapeuta acabar com esse medo, como? Tendo manejo clínico. Tendo manejo clínico para esse paciente ser acessado. E eu fico assim imaginando, se comigo foi desse jeito, que não faço a parte terapêutica do toque, igual não temos muito profissionais aí que atuam com massoterapia, reiki, barra de artes, entre outras terapias que a gente vê aí sendo, né, entregue com missões maravilhosas, mas que esse profissional às vezes chega a um ponto que ele tem tanta barreira, né, tantas couraças, como a gente sempre diz, que imagina ele no toque do cliente. Sim. Imagina o que ele pode estar transferindo para esse cliente. Como você disse agora, quantos e quantos anos depois eu tive que fazer de terapia só por conta de um processo. E quando a gente tem um livro, né, vou dizer assim, um livro imenso de conhecimento que você traz dentro do manejo clínico, dentro de todo o processo do método, a gente consegue
consegue, né? Nós conseguimos algo muito maior do que não só atender o paciente, mas atender a gente mesmo. Entender, né? Nem atender, entender a nós mesmos nesse processo, né? Isso que é legal. E a gente tem, e assim, a abertura é muito grande de poder discutir com outros colegas, dividir conhecimento, até mesmo dúvidas, né? Pelo processo evolutivo que a gente tem dentro do método. E é muito bacana tudo isso. A autorresponsabilidade do terapeuta, ele é muito importante, assim, é essencial. Então, essa autorresponsabilidade, onde eu ensino esse terapeuta a ter o raciocínio clínico, a saber pensar de uma forma terapêutica na fibromialgia que está atuando ali no corpo físico, e ele ter um olhar terapêutico, um raciocínio onde ele consegue ler os pontos de dores que estão ali fisicamente e transformar em uma leitura do movimento de vida desse paciente, faz com que ele tenha essa autorresponsabilidade de se analisar, de se perceber, porque existe uma linha muito tênue, né, do acessar o mundo do paciente, e tem coisas do mundo do paciente que vai ter muito a ver comigo enquanto terapeuta. E aí precisa desse terapeuta ter essa autorresponsabilidade de poder acessar, discernir o que é meu, o que é desse paciente, o que eu vou ler ali, qual que é de fato o movimento. Eu faço a leitura, levo o feedback para esse paciente, vejo se tem sentido, e aí eu vou aprofundando cada vez mais. Que o raciocínio clínico, ele envolve isso. Ah, Jordana, mas se eu não conseguir ler o corpo do paciente, se eu não conseguir ler os sintomas do paciente, é por isso que tem o raciocínio clínico. É para que você possa saber ler. E é interessante quanto que eu recebo de feedback dos terapeutas FDR falando, Jordana, minha paciente ficou de cara, assim, quando eu li, ela me falou os pontos de dores e eu trouxe uma leitura da vida dela. E ela disse que é como se tivesse uma câmara na casa dela, como se eu tivesse uma câmara na casa dela. E é sobre isso, com preparo, com estudo, com passo a passo, a pessoa chega, o terapeuta chega nesse resultado. Não é mágica, não é simplesmente saber sintomas da fibromialgia, mas com passo a passo, aí sim, ele desenvolve esse olhar. Tudo na nossa vida, ele é desenvolvido. E aí, eu não sei por que cargas d'água o terapeuta acha que ele precisa nascer sabendo, né? Nossa, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso, e se eu não conseguir ler o paciente? É desenvolvido, é treino. É a mesma coisa quando tem os baristas, né? Tem o curso de barista para aprender a tomar o café, que a gente adora, e aí a gente consegue ter ali, consegue distinguir o gosto, o grão do café, e isso não, quem não faz o curso, quem não tem acesso, quem não tem o estímulo, nem se vê diferença de um café para o outro, mas isso é treinado, isso é treino. Você já fez o curso, né, Rê? Passou Já. por essa experiência, né? Já, e deveria ter feito lá na minha adolescência, porque olha, existem cafés maravilhosos, como também existem águas de batata, vamos se dizer bem assim, viu? E é isso, É o mesmo processo. porque é desenvolver o olfato, desenvolver o paladar, para que quando você pegar um café diferente, você já sabe ali o que é, do que se trata. Então, no processo de conhecimento e de expertise no tratamento da fibromialgia, é a mesma coisa. Precisa ser desenvolvido. Como que vai ser desenvolvido? Com passo a passo, com uma metodologia. Não adianta pegar solto, não adianta achar que vai aprender sozinho. Pode até aprender sozinho, mas eu garanto que vai demorar anos e anos para aprender. Porque o que tem, por exemplo, dentro da formação FDR é um compilado completo, né, essencial ali, muito completo, para que esse terapeuta ele consiga sair em questões de meses preparado com conhecimento que eu adquiri há 10 anos. Mais de 10 anos adquirindo esse conhecimento, onde transformei em um método que hoje é reconhecido pelo MEC, inclusive. Então, é algo que precisa de uma metodologia, que precisa de um passo a passo, de saber se desenvolver nesse processo. E é até engraçado você trazer tudo isso, porque hoje quem é terapeuta, a maioria deles, não vou me colocar no meio também, quando começa a desenvolver isso, frases que eles querem escutar assim, mesmo com medo, né? Quer receber o paciente falando assim, nossa, eu já tô sem dor, eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero cuidar de pacientes com fibromialgia, eu quero que as pessoas vivam sem dores e sem remédio. Isso não só o paciente fala, como também nós terapeutas queremos tudo isso, né? As famosas frases prontas e com a vibe lá em
cima, né? Eu queria saber de você, Jordana. Você acredita que para atingir esses objetivos, nós terapeutas precisamos enfrentar os nossos medos? E se nós temos que enfrentar esses nossos medos, quais seriam os primeiros passos para isso? Tem uma frase Acho que que eu gosto muito, que é o seguinte: árvore que não dá fruto não leva pedrada. E por que que me vem essa frase quando você me pergunta isso? Porque quando a gente sonha e almeja voos cada vez maiores, cada vez mais altos, a gente entra num cenário onde os desafios, eles são necessários. Quando você vai olhar para uma árvore, por exemplo, e que tem fruto, vai levando ali pedrada, você vai ver que os melhores frutos estão no topo da árvore. Por quê? Porque embaixo já tá fácil de pegar. Tem muita gente já pegando ali. Agora, os melhores frutos estão no topo da árvore. E para que você possa pegar esses frutos que estão no topo da árvore, requer estratégia. Você vai pegar uma escada, você vai subir na árvore, você vai pegar bem lá na minha época de criança, quando meu avô tinha pé de manga em casa, a gente cortava a garrafa PET na metade, pendurava, né, amarrava ali no cabo de vassoura e tava lá tentando pegar a manga. Qual é a estratégia que você vai colocar, né? Então, assim, tem desafios? Tem. E aí a pessoa pode simplesmente falar assim: ai, tá no topo, então não vou comer o fruto, não, deixa eu quietinho aqui. Só que ela vai continuar olhando o fruto, aí vai falar assim: ah, tá muito longe, ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma escada, eu não tenho energia, eu não tenho tempo para subir na árvore e pegar o fruto. Eu não tenho tempo para isso. Deixa eu ficar aqui, ó, sem o fruto, com fome, só vendo as pessoas irem ali comendo do fruto bom. Então, é isso. Tudo na vida é questão de escolha. E todas as escolhas que a gente tem uma consequência. Então, não é simples, de fato, tratar pacientes com fibromialgia, mas com a metodologia, você atende e trata de uma forma muito mais assertiva, muito mais rápida, muito mais fácil com a metodologia. Se eu tenho uma escada para subir a árvore, vou ter esforço de pegar a escada e subir a árvore? Sim, mas eu vou ter o fruto. Então, é muito isso. Eu não sei se eu fugi da sua pergunta, Rê, mas quando fala sobre Não fugiu, não. do desafio, dos obstáculos, né? Do é fácil, não é fácil. Mas lá no topo da árvore, só quem tem consistência e quem tem foco, determinação, pega o fruto. E aí, quando você chega ali no fruto, você pode saborear esse fruto. O que é esse saborear, trazendo para o contexto da fibromialgia? É o terapeuta perceber o quanto que ele está sendo significativo na vida desse paciente, o quanto que esse terapeuta está sendo canal de cura na vida desse paciente, proporcionando a vida sem dores e sem remédios. O quanto esse terapeuta está proporcionando não só a vida, a qualidade para esse paciente, mas a qualidade para essa família. Então, ele não está transformando só uma vida, ele está transformando a vida de no mínimo umas 5, 10 pessoas. E o quanto que esses resultados geram uma boa remuneração para esse terapeuta, porque ele fica referência, ele fica requisitado. As pessoas vão querer pagar por ele. E isso vai contribuir não só na vida dele, como na família dele também. Então, essas são as consequências do terapeuta que ele se dedica, que ele atua, que ele mergulha no universo da fibromialgia para ser canal de cura para esses pacientes. É o lidar com as consequências. É bem assim, tem uma frase que eu não vou lembrar agora do autor, mas é assim: se a vida é cheia de problema, eu vou escolher qual problema que eu vou ter. E aí eu trago para a decisão, né? Se a vida é cheia de consequências, eu vou escolher a consequência que eu quero ter. E é muito forte isso, né? O terapeuta, né, o profissional que ele consegue, né, superar esse medo, ele consegue, vamos dizer, doutrinar, né, o processo que ele está criando para atender o seu paciente ou o seu cliente com fibromialgia, ele consegue dar muito mais resultados, né? Paciente com fibromialgia vivendo uma vida sem dores e sem remédios feliz é uma família feliz. Eu penso muito assim, né? E fica claro para mim, né? Quando você fala dos frutos, eu quero comer o fruto do topo ou eu quero dividir as migalhas com os passarinhos? É bem forte, né? E é um tema intenso. Falar de medo não é fácil para o terapeuta. É desafiador falar de medo. É desafiador você
tirar essas coraças, tirar, vamos se dizer, como a gente diz dentro do Fibro Mulheres, tirar a capa da Mulher Maravilha, rasgar a carteirinha da Mulher Maravilha e falar assim, olha, eu tô aqui para aprender e eu vou aprender com excelência. Exatamente. Então, assim, é um processo crescente, né? Processo maravilhoso que a gente vivencia aí no dia a dia. É você poder encarar o medo de, eu não vou dar resultado, eu tenho medo de não dar resultado, será que eu vou dar resultado? E encarar como que eu vou dar resultado, então, já que eu tenho esse medo. Porque é aquele famoso bicho-papão, né? A Gisele Bündchen falou um tempo atrás, numa entrevista, falando que a maioria das pessoas, elas escolhem ser escravas da mente, do cérebro. E aí ela traz muito esse contexto de que você vai escolher ser escravo do seu cérebro, da sua mente. Então, os medos, ele vem como um instinto natural de sobrevivência, em que se você não olha e não racionaliza, ele vai além dessa sobrevivência. E que, ao invés de estar te protegendo, fazendo você sobreviver, está te matando. Porque o escolher dividir as migalhas com os passarinhos, né, do fruto, é você ir definhando, é você ser mais um no meio da multidão, é você não fazer diferença na vida das pessoas que estão precisando de você, é você se anular, é você não viver do seu propósito. Então é necessário, de fato, assumir qual consequência que eu decido escolher. Eu quero encarar esse medo, enfrentar esse medo e com medo mesmo, né? Nós temos aí a terapeuta FDR, a Mari, maravilhosa aí, que fez vários cursos, né? E ainda continuava bloqueada no processo enquanto terapeuta. E aí, dentro da formação FDR, ela se propôs e falou, Jordana, eu tenho, meus medos são esses, eu quero trabalhar e aí tem algo que me trave, a gente foi trabalhando dentro dessa questão do pilar da catarse e mesmo com medo ela encarou, uma das questões que ela tinha era encarar a câmera, encarou a câmera, então assim, é sobre isso, esse desenvolvimento, esse crescimento, não é à toa que eu chamo de diamantes os terapeutas FDR, que são terapeutas diferenciados de fato, que entram na formação e é uma pedra preciosa da mais alta qualidade e que estão ali para serem lapidados e serem vistos como um diamante. Porque o diamante, se ele não for lapidado da forma certa, ele perde o valor e as pessoas não veem, não reconhecem como uma pedra preciosa, como um diamante. Agora, na lapidação certa, as pessoas conseguem perceber o valor de fato desse terapeuta diamante. Jordana, eu quero te agradecer muito por você compartilhar todos os seus insights valiosos, por todo esse conhecimento imenso que você tem. E eu vou informar que nós chegamos no final do nosso episódio aqui no Fibrocast, onde a gente explorou sobre bloquear medos? Não, mas sim superá-los. Porque nós terapeutas também podemos superar esses medos e ter resultados de fato com pacientes com fibromialgia viverem uma vida sem dores e sem remédio. Muito obrigada por você estar aqui comigo, viu, Jordana? Eu que agradeço, Rê. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês pela presença aí. Já se inscrevam no canal, que dessa forma você consegue receber conteúdos exclusivos diariamente aí. Dá o like aí, um cliquezinho para você me motivar a estar cada dia mais aqui produzindo conteúdos para vocês. E a todos os nossos ouvintes, eu quero lembrar que toda semana a gente tem um conteúdo novo aqui para você. Então, eu te aguardo no próximo episódio do Fibrocast. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.